Olá e seja muito bem-vindo ao primeiro Parada para Euro TV, mais um programa especial da cobertura da Eurocopa 2016, feito pelo jornalismo esportivo da UFSC. Iremos falar sobre os principais destaques da primeira rodada e segunda da Eurocopa 2016 nos grupos A, B, C, D, E e F e a prévia da última rodada que irá fechar a fase de grupos. E comigo estão os comentaristas Carlos Costa e Gabriel Gentili. Muito boa tarde para vocês dois. Olá, Fábio. Olá, Gabriel. Olá para você que nos assiste. Olá, Carlos. Olá, Fábio. Olá para todo mundo que está ligado na Parada para Euro. E para começar o programa de hoje, vamos falar do grupo A, o grupo da anfitriã França. Vamos agora rodar os destaques do primeiro jogo entre França e Romênia, que terminou 2-1 para o time da casa, um jogo truncado, um jogo difícil. A França abriu 1-0 e a Romênia empatou um gol de pênalti e perto do fim do jogo, Payet, com um golaço de fora da área, fez 2-1 e decretou a estreia com vitória da seleção francesa no primeiro jogo da Eurocopa 2016. O segundo jogo da anfitriã França foi contra a Albânia e também num jogo difícil. A França ganhou por 2-0, o primeiro gol do Griezmann de cabeça e o segundo gol foi perto dos acréscimos para decretar a vitória francesa. A seleção da França estreando com 2 vitórias no grupo A. Carlos e Gabriel, começando com você, Carlos, a França não começou muito bem, começou meio truncado. O que a gente pode esperar da anfitriã da casa se continuar com esse futebol que apresentou nas 2 primeiras rodadas? Bom, se continuar com esse futebol, a gente não pode esperar muita coisa da seleção francesa. Foram 2 seleções fracas que a França enfrentou nessas 2 primeiras rodadas, principalmente a seleção da Albânia, que tem um elenco bastante limitado, se a gente for parar para pensar. O time romeno é um pouco melhor, mas também tem suas limitações. Vale lembrar que a Romênia só fez 2 gols na competição e os 2 foram de pênalti do Stanco, um dos artilheiros da competição, inclusive. Mas a França ainda está procurando uma maneira ideal de aliar o talento dos seus jogadores. O Pogba e o Griezmann começaram o segundo jogo no banco, em função do fato de que o técnico Didier Deschamps não gostou do rendimento deles na primeira partida e também para privilegiar o futebol do Payet, que também é um dos artilheiros da competição, fez os gols da França nos 2 jogos contra a Romênia e contra a Albânia. Então, a avaliação final que a gente pode fazer desse time da França até aqui é que o time ainda não está acertado, o Didier Deschamps ainda busca uma maneira ideal de posicionar seus jogadores e se continuar desse jeito, a tendência é que até se classifique, mas sofra na fase de mata-mata, Fábio. E para a última rodada, Gabriel, o que você espera da França? Ela pode já classificar em primeiro para já garantir a primeira colocação do grupo, mas também pode passar em segundo. Terceiro lugar já é meio difícil, já tem 2 jogos seguidos, 2 vitórias seguidas, nem tem como cair para essa posição. Mas o que você pode esperar para a França? Classificação em primeiro, já é o time forte do grupo? Então, a França vai jogar contra a Suíça na próxima rodada. Eu acho que a França é favorita nesse jogo contra a Suíça, mas eu acho que com o futebol que ela apresentou no jogo contra a Romênia e no jogo contra a Albânia, eu acho que a França pode ser que ela pode tropeçar, por exemplo, contra a Suíça. É uma possibilidade. Mas eu acho que sim, que a França é um bom time, tem um potencial para evoluir, ainda mais está jogando em casa. Agora acho que resta a gente acompanhar para ver se a França consegue melhorar o seu desempenho durante a competição. A Suíça que venceu a Albânia e empatou com a Romênia. Nós temos a classificação do grupo A da Eurocopa 2016, que é composto por França, Suíça, Romênia e Albânia. Temos a classificação. A França lidera com 6 pontos, 2 vitórias. A Suíça vem em segundo lugar com 4 pontos. Só uma errata, a Suíça, na verdade, ganhou da Albânia, empatou com a Romênia, fazendo uma errata ao meu comentário. A Romênia em terceiro com 1 ponto e a Albânia com 0 pontos. Lembrando que passam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros colocados. Agora falando de grupo B, grupo da campeã do mundo, Inglaterra, composto por Inglaterra, Rússia, País de Gales e a outra seleção. Qual é a outra seleção que eu esqueci, perdão? Eslováquia. Muito obrigado, Carlos e Gabriel. Temos imagens de Inglaterra e Rússia, o primeiro jogo que foi 1-1 entre a campeã do mundo e a Rússia. Um jogo difícil, também um jogo truncado. A Inglaterra não vem desempenhando um bom futebol. Inclusive, esse jogo tivemos algumas brigas fora do estádio, daqui a pouquinho vamos passar para você, amigo telespectador. Mas um jogo meio truncado. Inglaterra e Rússia. A Inglaterra fez 1-0, a Rússia empatou no fim do jogo. Então, a Inglaterra também ganhou de Gales num jogo difícil. O jogo foi de virada, que Gales não jogou melhor, mas jogou bem. Fez um jogo duro, não entregou fácil para a Inglaterra os pontos. Gabriel, a gente pode ver a Inglaterra como uma... A Inglaterra sempre é favorita porque é campeã do mundo, tem muita história no futebol, criou o futebol moderno, como a gente conhece hoje em dia. Mas tem chance da Inglaterra ganhar essa Eurocopa com o futebol que vem apresentando? Eu acho que com o futebol que a Inglaterra tem apresentando, eu acho que tem poucas chances de ganhar a Euro. Eu acho que provavelmente vai avançar no grupo, mas só que, por exemplo,
a Rússia não é uma seleção muito forte. Acho que acabou empatando com a Rússia, teve dificuldade para ganhar do país de Gales, então eu acho que a Inglaterra não é tão favorita para ganhar essa Euro. Eu concordo com o Gabriel. A gente tem que ponderar dois aspectos. A seleção inglesa enfrentou adversários não tão fortes, como o Gabriel bem falou. A Rússia é uma seleção bem limitada, inclusive no segundo jogo dela no grupo. E são teoricamente mais fracos do que a Inglaterra, não é? Então, a Rússia era apontada como a segunda força do grupo, mas no seu segundo jogo do grupo contra a seleção da Eslováquia, eles acabaram perdendo, se eu não me engano, por 2-0, aliás, 2-1. A Rússia ainda descontou no final da partida, mas a seleção russa teve bastante dificuldade para criar jogadas. O seu setor criativo enfrenta um marasmo por ali, são poucos jogadores de habilidade e os poucos que tem não têm conseguido desempenhar um bom papel nessa Euro. Então a Rússia tende, com base em tudo que a gente viu, a ficar por fora dessa disputa. Já são dois resultados, um empate contra a Inglaterra, até considerando que a Rússia jogou pior, foi um bom resultado, mas contra a Eslováquia a derrota deixa bastante a desejar. Sim. De fato, a Inglaterra, para mim, ela vai acabar passando, mas não tem muita chance de ir mais à frente, né? Talvez cair nas oitavas ou quartas de final. E a gente tem imagem também da briga, houveram brigas fora do estádio, inclusive isso quase rendeu uma punição para a Rússia de não disputar mais a Eurocopa, não a desse ano pelo menos. Aí estão as imagens, brigas fora do estádio, brigas no estádio entre os hooligans, chamados torcedores da Inglaterra, e os torcedores da Rússia, um caso que houve muita polêmica aí no cenário da Eurocopa 2016. A segurança que era para ser reforçada não vem aparecendo muito resultado, não é, Carlos e Gabriel? A organização estava com bastante medo em relação a ataques terroristas. Vale lembrar que um dos amistosos da França teve explosão de bombas no estádio. Sim. E tudo mais. Só que talvez eles tenham deixado um pouco de lado a questão das brigas de torcida. E, enfim, o hooliganismo inglês é bastante conhecido, assim como a violência da torcida russa. E além de Inglaterra e Rússia, também tivemos Inglaterra contra País de Gales, que a Inglaterra venceu por 2-1. Temos também imagens desse jogo, que foi a vitória de virada da Inglaterra de 2-1. Gales abriu 1-0 com gol de Gareth Bale, um golaço de falta de fora da área. E a Inglaterra também jogou um jogo difícil, conseguiu virar para 2-1. Carlos e Gabriel, ela não fez mais do que obrigação, podemos dizer assim, entre aspas, porque é uma seleção mais fraca, País de Gales, mas não foi o jogo que a gente esperava de uma campeã do mundo. Sim, realmente, o País de Gales está numa evolução no futebol ultimamente, mas era um jogo que a Inglaterra era a favorita e ela podia ter ganhado mais fácil, né, melhor dizendo. De fato, o País de Gales é uma seleção que apresentou uma grande evolução, inclusive na partida inicial dessa seleção no grupo da Inglaterra, venceu a seleção eslovaca numa boa partida, venceu por 2-0. O Bale também fez um dos gols, é um dos artilheiros da competição com 2 gols também. Exatamente. Inclusive o gol daquela partida também foi de falta, mas foi mais mérito do Bale naquele caso, porque o gol contra a Inglaterra, o goleiro Hart colaborou um pouquinho também. Então a gente tem que ponderar que a seleção inglesa também está tropeçando, vale lembrar o empate contra a Rússia, apesar de a Inglaterra ter jogado melhor contra a Rússia do que contra a Gales, na minha opinião. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que o time inglês ainda pode se desenvolver, mas a seleção é parecida com a situação da seleção inglesa é parecida com a da seleção francesa, Fábio. E temos também a classificação do grupo B, que é de Inglaterra, Rússia, Gales e Eslováquia. Vamos agora ver na nossa televisão como está o grupo B da Eurocopa 2016. Entrando agora as imagens, está aí. Grupo B, Inglaterra com 4 pontos, uma vitória e um empate. País de Gales com 3, uma vitória e uma derrota. Eslováquia também com 3, uma vitória e uma derrota. E em último, a Rússia com um empate e uma derrota. A Rússia em último lugar do grupo B. Indo agora para o grupo C, o grupo da atual campeã mundial, a Alemanha, que enfrentou a Ucrânia e a Polônia. A Alemanha venceu a Ucrânia por 2-0. Temos também imagens do primeiro jogo, Alemanha e Ucrânia 2-0. Uma vitória relativamente tranquila, a Alemanha das campeãs mundial, junto com a Itália, talvez tenha os resultados mais tranquilos, jogos mais, diremos, bem apresentados. Tudo bem que a Alemanha empatou com a Polônia, mas não apresentou um futebol preocupante, como por exemplo da Inglaterra e da Espanha, no caso, e da França também em partes. O que a gente pode esperar da atual campeã do mundo, a Alemanha, que é costumeira, tradição na Europa, tanto na Europa quanto no mundo também, na Copa do Mundo. A gente pode esperar uma Alemanha forte para ganhar a Eurocopa, a Alemanha que foi vice em 2008 para a Espanha. A Alemanha, de fato, assim como você falou, Fábio, dentro de todos esses times campeões mundiais, juntamente com a Itália, apresentam um desempenho mais consistente. A Alemanha tem uma perspectiva de continuação da Eurocopa um pouco melhor,
pelo fato da seleção alemã ter um elenco melhor e atacar muito melhor do que a Itália. A Itália joga muito recuado, explorando o contra-ataque, enquanto a Alemanha trabalha mais a bola e tem mais recursos no banco de reservas também. A preocupação principal desse time da Alemanha é o fato de que não tem um atacante à altura para substituir o Miroslav Klose, que se aposentou depois da Copa de 2014. Então falta um pouco de referência e às vezes o time passa demais a bola sem conseguir penetrar na defesa, que foi o que aconteceu contra a Polônia. Temos aí a classificação do grupo C de Alemanha, o grupo da atual campeã mundial. Aí para você na tela, em primeiro, Alemanha com 4 pontos, em segundo, Polônia com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, e 0 da Ucrânia. Só repassando para você, amigo telespectador, hoje classificariam direto Alemanha e Polônia, e a Irlanda do Norte iria brigar ali pela posição de melhores terceiros colocados, que passam os 4 melhores para a próxima fase. Hora de grupo D, grupo da Espanha, atual bicampeã da Eurocopa, venceu 2012 e 2008 em sequência. Temos aí, primeiro jogo foi contra a República Tcheca, que foi a Espanha ganhou de 1-0, com um gol no final do jogo, um jogo também difícil. A Espanha ousou o estilo tic-tac, consagrou ela em 2010, 2012 e conseguiu ganhar da República Tcheca de 1-0. Ela enfrenta hoje, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, a Turquia pelo grupo D, segunda rodada do grupo D. Espanha e República Tcheca 1-0, um jogo que não deu para empolgar a seleção espanhola, não é, Carlos e Gabriel? Sim, realmente o jogo não foi muito empolgante, foi um jogo que ficou muito morno, a Espanha o jogo inteiro tocando a bola, tendo poucas finalizações. Falta, acho que a Espanha realmente precisa de alguém para ajudar a finalizar. O Morata estava tentando meio que fazer essa função, mas ele não estava funcionando. Acho que o jogo começou a fluir um pouco melhor quando ele foi substituído e no final acabou que a Espanha conseguiu pelo menos marcar nessa jogada do Iniesta, que ele deu assistência para o Piqué, realmente mostrando como o Iniesta é um diferencial da seleção da Espanha, mesmo já veterano, já perto da aposentadoria, ele ainda é um grande pilar da seleção espanhola. Isso aí, o grupo da Espanha é o grupo D, o mesmo de, lógico, Espanha, República Tcheca, Turquia e Croácia, e a hora de classificação. Mais uma, a Croácia lidera com 3 pontos, empatada com a Espanha, que também tem 3. República Tcheca e Turquia têm 0 pontos, mas lembrando que hoje de manhã, Croácia e República Tcheca empataram em 2-2, jogo que a nossa Rádio.UFSC, em parceria com o Telejornalismo Esportivo UFSC, transmitiu para você, amigo ouvinte, telespectador, grupo D da Eurocopa, Croácia, Espanha, República Tcheca e Turquia. E agora é hora do grupo E, o grupo da Itália, talvez a seleção campeã mundial mais bem falada nessa primeira fase, nessas 2 primeiras rodadas. A Itália que venceu a Bélgica por 2-0. Imagens para você, amigo telespectador, de Bélgica e Itália. Primeiro gol marcado da Itália, foi no primeiro tempo, foi um jogo meio defensivo da Itália. De fato, o gol do Giaccherini aí, o Pelé fez o segundo gol. Um jogo que a Itália conseguiu desempenhar um bom papel defensivo, ela esperou a Bélgica vir para o campo de defesa e assim conseguiu abrir o placar, foi eficiente, não é não, Carlos e Gabriel? A seleção belga tem uma ótima geração, são vários talentos individuais, mas o técnico Mark Wilmots, que também treinou a seleção belga na Copa do Mundo de 2014, tem dificuldade para fazer com que essa seleção renda em grandes competições. Jogar bem nas eliminatórias é importante, mas a Bélgica não vai chegar a lugar nenhum fazendo só isso. A seleção belga tem que de fato jogar como uma seleção forte, uma seleção com cancha, apesar de não ter uma história muito forte e não ter camisa como a Itália tem bastante, né, Fábio? É isso aí, então agora é hora de mais uma classificação. Itália que está soberana no grupo E, que tem Itália, Bélgica, Irlanda e Suécia. Eu tô de verde, mas não tô torcendo para a Irlanda agora no momento, que está em segundo com 1 ponto conquistado. Itália em primeiro, a Suécia em terceiro e a Bélgica está na lanterna do grupo E da Eurocopa 2016. Se classificariam hoje, a Itália já se classificou, inclusive. A Itália conseguiu, né, Gabriel? A Itália está classificada. Sim, a Itália se classificou depois da vitória da Itália contra a Suécia hoje de manhã. Exatamente isso. A Itália venceu a Suécia por 1-0 hoje de manhã. Também teve transmissão da Rádio.UFSC ao vivo para você, amigo telespectador. Então teve gol de brasileiro, Fábio. Exatamente. Gol de quem, Carlos? O jogador Éder, que atualmente está na Inter de Milão, fez o gol da vitória da Itália. Ele que é formado pelo Criciúma e natural daqui de do Lauro estado. Miller. Exatamente, Santa Catarina na Eurocopa 2016. E agora é hora do grupo F, o grupo que tem Portugal e Islândia, Áustria e Hungria. Portugal que empatou com a Islândia, o resultado talvez mais inesperado dessa Eurocopa 2016, pelo menos por enquanto. Portugal é uma seleção que não diria que é uma das favoritas, franca favorita, mas é uma seleção forte. Cristiano Ronaldo,
3 vezes melhor do mundo, uma seleção que tem bons nomes. Empatou com a Islândia, que é estreante na Eurocopa, e ninguém esperava nada da Islândia. Era uma seleção que o pessoal esperava que vinha para cá para aprender com as seleções grandes e não conseguir resultados tão expressivos. Carlos e Gabriel, o que a gente pode falar de Portugal e Islândia 1-1? Bom, eu acho que a Islândia surpreendeu de certa forma, assim, ao empatar com Portugal, mas Portugal realmente é um time que nos últimos anos tem sofrido muito com essa dependência do Cristiano Ronaldo. O time acaba dependendo muito dele, que, por exemplo, na classificação da Copa 2014, quando eles praticamente se classificaram por causa da performance do Cristiano Ronaldo contra a Suécia, mas depois que chegou na Copa do Mundo, eles amarelaram porque não tinha ninguém para ajudar o Cristiano Ronaldo para fazer as jogadas, no ataque. Então Portugal acaba falhando muito nisso ultimamente. É isso aí, então agora é hora de passar mais uma classificação, agora a classificação do grupo F, o grupo de Portugal, Islândia e Áustria e Hungria, que está liderando com 3 pontos, em segundo Portugal com 1, em terceiro Islândia com 1 ponto, em quarto Áustria com 0 pontos. Eu falei um tempo atrás que a Hungria ia passar em primeiro, olha só, a Hungria com 3 pontos. Será que a Hungria passa primeiro, Carlos e Gabriel? Olha, a Hungria até pode passar em primeiro, considerando que Portugal empatou com a Islândia, que, pois é. Em teoria, é o pior time do grupo, não tem por que duvidar que a Hungria possa vencer de Portugal. Mas eu ainda acho que a tendência é que a Hungria passe em segundo e Portugal faça o dever de casa contra a Hungria. Você também acha que vai ser essa a classificação do grupo F, Gabriel Gentili? Eu acho que é mais provável, sim, que Portugal talvez consiga ir bem contra a Hungria, mas eu acho que esse empate de Portugal com a Islândia, acho que talvez pese um pouco, daí não sei, acho que talvez a Hungria passe primeiro mesmo. Muita coisa em aberto para o grupo F, então é isso, com isso que a gente vai encerrando a primeira edição do Parada para Euro TV, a cobertura especial do jornalismo esportivo UFSC da Eurocopa 2016, em parceria com o Telejornalismo Esportivo da UFSC. Não esqueça de acompanhar o nosso Facebook, nossas postagens, transmissões de jogos e programas ao vivo em facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Também curta a página do TJ UFSC /TJUF, acompanhe o noticiário semanal sobre as principais notícias da Universidade Federal de Santa Catarina. É isso aí, muito obrigado, Carlos e Gabriel, pela primeira participação. Teremos mais daqui a pouco, então muito obrigado por vocês dois. Valeu, Fábio, valeu, Gabriel, valeu para você que nos assistiu, até a próxima. Valeu, Gabriel, também pela participação de hoje. Obrigado, Fábio, obrigado, Carlos, e obrigado a todo mundo que assistiu o Parada para Euro. E lembrando que agora teremos transmissão às 4 horas de Espanha e Turquia pela Rádio.UFSC, que você acompanha ao vivo detalhes desse jogo do Grupo D da Eurocopa 2016. É isso aí, até a próxima e valeu!